Na fábrica, onde produz carro com chassi de alumínio, utiliza solda a ponto e solda MIG. Mas na praça, usa solda MIG ou solda TIG para soldar o alumínio. Solda a gás não pode ser feito porque cai a resistência e provoca a oxidação. Na fábrica, a maioria das soldas são feitas com solda a ponto. Mas esse tipo de solda é necessário grande amperagem e grande força do fechamento da pinça. Por isso, fica inviável introduzir nas oficinas. Esta solda é Tungsten Inert Gas Welding, conhecida como solda TIG, que utiliza eletrodo de tungstênio e vareta de solda. Este é Metal Inert Gas Welding, conhecido como solda MIG. A velocidade da solda MIG é bem mais rápida do que solda TIG, que evita a influência do calor gerado pela solda. E ainda mais, é fácil de aprender, por isso que é recomendado para as oficinas. Então, vamos começar a aprender as técnicas de solda de liga de alumínio utilizando solda MIG. Equipamentos e materiais necessários para a solda MIG são cilindro de gás argônio, máquina de solda MIG e rolo de arame de alumínio. Antes de iniciar a solda, é obrigatório o uso de EPIs. Esse é igual para todos os tipos de soldas. Como o alumínio é leve, voa mais respingos, e como solda MIG gera raio ultravioleta muito forte, e os respingos voam longe, tem que tomar bastante cuidado. Como EPI, roupa com manga comprida, boné e óculos de proteção, avental, luva para solda, perneira e sapato de segurança, máscara de solda e manta protetora contra respingos. Aqui está pronto para iniciar a solda. Então, vamos iniciar a operação. Primeiro, coloca o rolo de alumínio. A solda MIG é um tipo de solda que usa o arame como eletrodo que passa por dentro do conduíte. Uma vez ajustando o avanço do arame, é alimentado automaticamente, permitindo trabalhar com uma mão só. A tocha inclina de 5 a 15 graus. A distância entre ponta do bocal e metal base é de 8 a 15 mm. Esta figura mostra a tolerância da espessura da chapa, que pode ser soldado com o mesmo diâmetro de arame comparando com aço. E dá para observar que a tolerância do alumínio é menor do que aço. Isso significa que em caso do alumínio, terá que fazer o ajuste mais fino do que aço. Escolher o diâmetro do arame dependendo do tipo de liga de alumínio, espessura, método de junta, posição, capacidade da máquina, voltagem, amperagem, velocidade do arame e com a habilidade do soldador faz uma solda de alta qualidade. Deste tipo de máquina de solda, o seu ajuste é feito com tensão e velocidade do arame. Vamos procurar o melhor parâmetro de solda, alterando tensão e velocidade do arame. Vamos fazer o teste fazendo o cordão sobre uma chapa. Presta atenção no ruído. Agora está filmando diretamente. E agora atravessa o filme escuro. Como está vendo, o alumínio não muda de cor quando derrete. Isso significa impossível ajustar a máquina observando a cor como aço. Esta é uma das dificuldades de solda de alumínio.
Desse jeito, está faltando a penetração. Vamos aumentar a tensão e velocidade do arame. Agora ficou larga demais. Vamos diminuir a tensão. Agora ficou bom o ajuste de parâmetro. Para verificar se o parâmetro de solda está bom ou não, decide com penetração e o ruído. Mas, se começar a soldar um atrás do outro, aumenta a penetração e começa a dar problema. A espessura da chapa é o mesmo, mas por que acontece isso? Se soldar um atrás do outro, isso acontece por causa da alta condução de calor do alumínio. Esses são pontos que tem que tomar cuidado. O primeiro passo para aprender a fazer a solda com solda MIG é achar o seu ponto ideal de inclinação e velocidade da tocha, dependendo da espessura do metal base. Vamos fazer uma soldagem tipo topo, que reúne duas chapas finas de liga de alumínio em posição horizontal. Na soldagem de topo, existe tipo I, que é feito encostando duas chapas sem qualquer tipo de usinagem. E tipo V, encostando duas chapas chanfrados. Quando a espessura da chapa é menos de 3 mm, usa a solda de topo tipo I. Antes de iniciar a solda, faz a limpeza e remoção do óxido de alumínio de superfície. Esta é uma operação que tem que ser feita em qualquer solda de liga de alumínio. Esta limpeza é para remover qualquer sujeira ou gordura da superfície. Use desengraxante para fazer essa limpeza. Em seguida, remove a camada de óxido de alumínio da superfície usando escova de aço inox. E a escova que usa aqui deixa exclusivo para alumínio e nunca use em aço. Se a partícula de ferro ficar grudada na superfície, pode provocar problema da solda. Então, vamos fazer o comparativo soldando as chapas, uma com limpeza e outra sem limpeza. Esta é uma chapa de teste de liga de alumínio da série 5000, que foi lixado e desengraxado. As chapas têm que encostar sem deixar o vão entre elas. Se a ponta do arame estiver esférico ou comprido demais, dificulta a partida da solda. Por isso, corta a ponta do arame. Movimenta a tocha para frente para evitar a criação do fuligem. Assim, terminou a solda perfeitamente. Agora a chapa de teste, faltando o lixamento e a limpeza. Já deu para perceber, né? Em caso de alumínio, a remoção da camada de óxido de alumínio e a limpeza é processo indispensável. Agora vamos mudar o material da liga de alumínio para a série 6000 e fazer a solda com o mesmo parâmetro da outra vez. Se mudar o material, terá que alterar o parâmetro de solda também.
Agora deu certo. No serviço real, tem hora que tem que fazer uma solda na posição vertical. Nesse caso, a solda começa embaixo, movimentando para cima. O próximo é solda de topo tipo V. Quando a espessura é acima de 3 mm, chanfra a borda em ângulo de 60 graus e faz a solda. O material do liga de alumínio é série 6000. Vamos começar com espessura de chapa de 3 mm. Depois de chanfrar a borda, faz o lixamento e limpeza e começa a soldar. O procedimento de solda é o mesmo do solda de topo tipo I. Agora vamos aumentar a espessura da chapa de liga de alumínio de série 7000 para 7 mm. Sendo o mesmo material, se mudar a espessura, terá que alterar o parâmetro de solda. Cada vez que muda o material e a espessura, terá que ajustar finamente o parâmetro de solda. A cratera que aparece no final da solda pode causar rachaduras, por isso terá que tampar sem falta. Se fizer a solda consecutivo, a chapa vai superaquecer e vai provocar o empenamento. Para evitar o empenamento com calor, terá que diminuir a condução do carvão da chapa gerado pela solda. Por exemplo, método intermitente. Repete a solda curto, procurando o local mais frio. O método simétrico começa a soldar para o meio e repete a solda curta, de dentro para fora. Assim, evita o empenamento causado pelo calor. Em seguida, vamos conhecer solda sobreposta. Este tipo de solda é usado quando tem uma diferença de espessura da chapa ou onde precisa bastante resistência e necessita de muita habilidade. Neste caso também é indispensável a remoção de óxido de alumínio e a limpeza. O ajuste do parâmetro é igual ao que foi mostrado até agora. O que é diferente é o ângulo da tocha. A tocha inclina dependendo da espessura da chapa. Nesse caso, observe se a penetração da chapa de cima e de baixo está ficando por igual. A largura do cordão da solda terá que ser igual à espessura da chapa ou um pouco mais larga. Quando tem diferença de espessura, combina com chapa mais fina. Agora vamos conhecer os problemas da solda. Mordedura. Sobreposição e falta de penetração. Este tipo de problemas de solda pode ser resolvido com ajuste de parâmetro de solda e velocidade da tocha. O próximo é solda plug. Duas chapas empilhadas e furo em uma chapa só. Duas chapas empilhadas com furo passante.
e 3 chapas empilhados com furo passante. Então, vamos ver em sequência. Para fazer o reparo de peça soldado pelo solda-ponto, tem que remover ponto de solda com fresa. A solda que faz aproveitando esse furo é solda plug. Em caso necessário, faz mais furos com fresa. Primeiro, é 2 chapas empilhado com furo em um lado só. Em caso de 2 chapas empilhado com furo em um lado só, mira a tocha no canto do fundo do furo. Em caso de solda plug, inicia a solda afastando 15 mm do furo. O movimento da ponta da tocha forma um arco assim. Isso é para melhorar a penetração aproveitando a temperatura do arco. Tendo a boa penetração até a chapa de baixo e saindo a solda um pouco no verso, significa que a solda está boa. Em caso de solda de alumínio, tem hora que aparentemente a solda está boa, mas na verdade não está. Em caso como este, quando a solda rompe com facilidade, se houver vão ou fuligem na solda, a sua resistência cai notavelmente. Mas em caso de solda perfeito, se tentar soltar forçado, ela vai romper no outro lugar, mostrando que a solda é bem mais forte do que em outro lugar. O próximo é 2 chapas empilhadas com furo passante. Iniciando também com 15 mm do furo, solda girando 1,5 volta, mirando no meio do furo onde encontra 2 chapas. Em caso da solda com furo passante, faz a solda no verso também. Antes de solda, desbasta a solda para ficar nivelado com o redor. Como sempre, inicia por fora. Com a tocha na posição perpendicular, faz a solda mirando a borda do furo. Mesmo com 3 chapas, a técnica é a mesma. Iniciando fora, mira a solda dentro do furo, onde encontra a segunda e terceira chapa. A tocha gira mais ou menos 2 voltas. A solda do verso faz do mesmo jeito. Depois da solda, faz o checagem e acabamento sem falta. A rachadura, que é visível como esse, não pode refazer a solda. Tem que trocá-lo. Pequenas trincas, checa usando o detector de trinca. Primeiro, limpa a superfície usando o spray limpador. Em seguida, aplica o líquido revelador e aguarda. O poder de penetração desse líquido é forte, penetrando nas trincas invisíveis. Depois lava com spray de limpeza e remove o líquido de limpeza que ficou na superfície. Aplica o líquido revelador. Secando ela, consegue visualizar pequenos trincas sem deixar despercebido. E quando acha a trinca, remova o dobro do comprimento dela e solda de novo. Para acabamento de solda, usa esmerilhadeira e lixadeira. Claro que essas ferramentas não podem ser usadas o que usam no aço. Remove a solda com a esmerilhadeira,
deixando um pouco para acabamento. Para lixamento final, usa a lixadeira. Nessa hora, não tira o material demais, senão pode provocar a falta de resistência. Terminou todos os serviços. Organize todas as ferramentas. Principalmente na armazenagem de arame de solda de alumínio, tem que tomar bastante cuidado. Se o arame contaminar com água, óleo ou poeira, pode dar problema na solda. Vede ela colocando em saco plástico para manter seco. E tome bastante cuidado para a sua armazenagem. A necessidade de técnica de solda de alumínio deve aumentar cada vez mais no ramo de funilaria automotiva.